homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Um certo de um homem esteve aqui. Convidamos agora o nosso irmão Vinícius para a exposição da noite e mais uma vez agradecemos a ele sempre pela sua preciosa colaboração. Muito obrigado, Vinícius, e seja sempre muito bem-vindo aqui conosco. Um abraço. Boa noite a todos. É uma alegria para nós muito grande estarmos aqui, encontrando pessoas que tocam muito nosso coração. Então, é nós que agradecemos domingo. Agradecemos aos encarnados e, acima de tudo, aos desencarnados, pois são eles que nos conduzem, que nos mobilizam, como eu sempre faço questão de ressaltar, né? Eu gostei, sempre peço para o Domingos começar com essa, quando ele está presente nas minhas explanações, a tocar essa música, O Homem, pois me toca muito
profundamente, faz calar lá no fundo um sentimento que nós lutamos diariamente para fazer florescer em nós, fazermos essa sementinha que Ele deposita germinar, crescer, florescer, para um dia frutificar, e assim podermos produzir aquilo que Ele espera de nós. Então, sempre peço para o Domingos, comece com O Homem, essa música maravilhosa. Agradeço, Domingos. Nós trouxemos para a reflexão hoje dois deveres que temos para conosco, pois quando Jesus nos conclama a amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós temos que compreender, primeiro, a necessidade de nos amarmos, pois ninguém dá a outro aquilo que não traz consigo. Nós só podemos amar ao próximo se nós formos capazes de nos amarmos. Então, nós temos que compreender, primeiro, como desenvolver esse sentimento em nós. E aí, há necessidade de desenvolvermos duas qualidades, duas virtudes. Primeiro, a inteligência. Se nós não conseguirmos compreender a vida, compreendermos quem somos, por que estamos aqui, quais são nossas alternativas, por que sofremos, por que das aflições, nós não conseguiremos tirar proveito da vida. Então, primeira virtude que temos que desenvolver, primeiro dever para conosco, desenvolvermos a inteligência. Não é por outro motivo que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos o Espírito de verdade nos rogando para nos instruirmos. Seria o segundo mandamento, vamos fazer de trás para frente. Mas para nós conseguirmos o primeiro, que é amai-vos, pronto, os dois mandamentos que o Espírito de verdade nos lega, nos conclama a colocarmos em prática, demanda a compreensão da vida. Por que nascemos? Para que estamos aqui? Por que sofremos? Por que Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos? Ele, por acaso, fica querendo que nós soframos de forma desregrada, de forma sem finalidade, de forma improfícua? Ou será que Ele quer que nós tiremos proveito daquele sofrimento? Qual a finalidade da dor, da aflição? Se nós não tivermos uma capacidade intelectual um pouco desenvolvida, nós não compreenderemos. Nós nos faremos de vítimas, nós nos acharemos sempre desprestigiados por Deus, nosso Pai Criador. Ele que é bondade, Ele que é misericórdia, Ele que é todo-poderoso, logo Ele poderia ser misericordioso para conosco, Ele que acima de tudo é justiça. Se nós não compreendermos as leis divinas, nós não compreenderemos o porquê das mais diversas situações que nos acometem diariamente no cotidiano. Então, temos que desenvolver a inteligência. Mas, a inteligência por si só, se não for temperada pelo sentimento de amor, principalmente ao próximo, nos levará a grandes calamidades. Basta olharmos a história da humanidade. Pessoas inteligentes que não se preocupavam com o próximo e que eram egoístas ou mesmo indiferentes, acabaram provocando guerras, que destruíram nações, sociedades, acabaram aniquilando várias gerações que poderiam tirar um proveito maior da encarnação. Pois nós, espíritas, já sabemos que somente através do nosso mergulho no corpo físico, de nossa vinculação íntima com a matéria, é que conseguimos nos desenvolvermos. Nós que fomos criados simples e ignorantes e que vamos nos desenvolvendo nesse contato íntimo. No contato íntimo que nos impele a trabalharmos, a nos alimentarmos, como disse o profeta, com o suor do próprio rosto, a produzirmos algo em proveito de nós mesmos. O contato íntimo com a matéria que nos
propulsiona, nos impulsiona, nos impele a irmos em busca da conservação do nosso corpo. Logo, do alimento, irmos em busca do alimento, irmos em busca de uma morada segura para nos protegermos das intempéries, dos animais, das tantas diversidades e vicissitudes provocadas pela vida terrena. Aí nós passamos a ter a necessidade de compreender tudo isso, desenvolvendo a inteligência. Como se desenvolve a inteligência? Não tem outro jeito senão através do estudo, através da análise, da observação da natureza, observação das leis naturais, e logo nós compreenderemos que as leis naturais proporcionam a dor, inclusive. A dor de natureza física e a dor de natureza moral. Aquela que aflige nosso corpo através das doenças, os vírus, bactérias, as moléstias das mais diversas, mas também as dores da alma. A dor da perda, ou melhor dizendo, da separação de um ente querido. Quando uma mãe vê o seu filho desencarnando. Quando o pai verifica que os seus pais ou os nossos avós desencarnaram e muitas vezes nós não compreendemos. Quando nós não compreendemos a situação da ingratidão, nós muitas vezes nos dedicamos a alguém e esse alguém nos retribui com a ingratidão. Nós procuramos fazer o bem e as pessoas nos retribuem com a maldade. Se nós não desenvolvermos a inteligência a ponto de compreendermos as leis naturais, nós sofreremos de forma desnecessária. E pego um exemplo para ilustrar. Ainda hoje de manhã, cheguei na academia, fui para exercitar o corpo, que é uma lei natural, temos que cuidar do corpo, torná-lo o mais apto possível para os nossos afazeres domésticos, nossos afazeres profissionais, nossos afazeres familiares, para tudo que nos acomete na vida, para que tenhamos um pouquinho de noção da liberdade que nos espera após a desencarnação. Veja, isso é importante. Se nós não compreendermos a necessidade de cuidarmos do corpo, ele nos provocará desânimo, cansaço, nos proporcionará fraqueza, logo nós não conseguiremos gozar da plenitude das atividades físicas. E somente gozando das plenitudes da atividade física, da saúde do corpo, é que poderemos imaginar a beleza que é a vida fora do corpo. Aqueles que conseguem correr, andar para todos os lados, pois o corpo é um peso para nós enquanto espíritos. Ele nos aprisiona, ele nos limita, com uma finalidade útil. Quando nós conseguirmos compreender que conseguiremos fazer muito mais sem o corpo, aí nós contemplaremos um pouquinho da sabedoria divina. Mas dizia eu, fui à academia. Cheguei lá logo de manhã, uma colega me abordou e começou a choramingar. Dizer assim, poxa, logo de manhã você pode me orientar? Pois a filha do meu marido me mandou uma mensagem, dizendo que vai acabar com a nossa vida. Enfim, começou. E engraçado que conforme eu ia fazendo as perguntas, ela mesma ia me dando a resposta. Eu falei assim, mas você sabe quantos anos ela tem? Sim, ela tem 24 anos. Aí ela quer fazer faculdade? Sim, quer fazer faculdade. E você está preocupado em ter que pagar pensão para ela fazer a faculdade? É. Ela é casada? É, então. Olha só, tudo isso que você está me perguntando, eu consultei uma advogada, e essa advogada falou que eu não tenho que pagar pensão. Eu falei assim, ótimo, por isso que eu fui te fazendo perguntas, para você verificar que não há necessidade de pagar a pensão. Pela idade, por ela já ter constituído família e tantas outras coisas mais. Aí ela, mas isso está me irritando. O que eu fiz? Nas academias tem aqueles borrifadores com álcool, né? Não sei se é álcool propriamente, para limpar os aparelhos. Eu peguei, tirei a tampa e lhe ofereci. Falei assim, tome aqui. Aí ela, você está de brincadeira. Falei, não, tome, vai te fazer mal, mas tome. Aí ela, não, você vai me fazer mal, por que eu vou tomar? Ué, você gosta de se provocar aflição.
Não, eu não gosto. Então, por que você está carregando a maldade da filha do seu marido? Aí ela parou, peraí. Aí ela teve que pensar, teve que refletir, pois alguém mandou uma mensagem de WhatsApp te ofendendo, e você tem duas opções. Ou você aceita a maldade, logo você cai na armadilha que a pessoa te deu, ou você simplesmente ignora. Uma aflição. Opção dela. Aí ela parou e falou, é verdade, você tem razão. Eu falei assim, então esqueça essa mensagem. Aí dali a pouco ela estava falando com outra pessoa sobre a mensagem. Eu falei assim, você quer tomar o líquido? Aí ela, não, você está certo. Já entendi. Olha só, se nós desenvolvermos a inteligência, nós compreenderemos que muitas das situações que nos afligem só geram aflição porque nós as aceitamos. Só geram aflição porque nós somos levianos em aceitar a maldade alheia. Que interessante isso. E os grandes escritores já disseram, se alguém lhe oferecer veneno, tome se quiser. Por isso não guarde ressentimento. Refiro-me a Shakespeare. Ele já dizia, olha, a pessoa que guarda ressentimento é como alguém que toma o veneno para matar o outro. Mas quem está se envenenando? Você está envenenando quem ao ingerir o veneno? A si mesmo. Como você vai matar o outro tomando veneno? É o veneno, o presente amargo que outro lhe oferece. Escolha tua aceitá-lo ou não. Para isso temos que raciocinar. Será que eu preciso aceitar isto? Será que eu preciso me comportar desta forma que o outro está querendo? Será que eu preciso tantas questões mais? Ou se nós pararmos e pensarmos, nós conseguiremos ir excluindo muitos dos tormentos. Foi o que Jesus quis dizer quando disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é esse sobrepeso que Jesus exclui de nós? Da nossa jornada, que nós não precisamos carregar, que Ele pode, sem descumprir as leis divinas, pois Ele mesmo disse, no Sermão da Montanha, que Ele não veio descumprir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O que é isso que Ele pode nos aliviar? Se não nos esclarecer sobre as mais diversas situações, para que a gente faça boas escolhas. Foi o que Paulo quis dizer na sua epístola, na primeira, aos Filipenses, quando ele diz assim, amados, rogo ao Pai, que vocês consigam crescer, que o vosso amor cresça, a vossa caridade cresça, em todo conhecimento, para que tenhais pleno discernimento, para que aprovasseis as coisas excelentes da vida. Veja, para nós aprovarmos uma situação e nos conformarmos a ela, nos adequarmos a ela, nos ajustarmos a ela, nós temos que saber se aquilo vai nos fazer bem ou mal. Por isso que o apóstolo dos gentios nos disse, olha, eu espero que o vosso amor cresça em conhecimento, para que saibais discernir as coisas boas, as coisas excelentes da vida. Então, o que Jesus pode nos aliviar? Dizendo, não se atormente com essas questões pequenas que são transitórias. Em outras palavras, ele disse assim, não vos canseis com o tesouro que a traça come, a ferrugem corrói e ladrão rouba. Quais são esses tesouros que a ferrugem corrói, a traça come e ladrão rouba? Senão tudo aquilo que não pertence ao homem. Que o que pertence ao homem é um tesouro que ninguém consegue lhe tirar. Nenhuma ferrugem corroerá, nenhuma traça comerá. Quais são esses tesouros? As virtudes. As virtudes. Paciência,
resignação, devotamento, abnegação. A inteligência. Alguém consegue tirar a sua inteligência? Alguém consegue tirar a sua capacidade de discernir? Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo, pois é fácil para identificarmos. Quem sabe ler? Se aqui tivesse uma frase, por isso que eu não ponho camiseta escrita em palestras. Se tivesse uma frase e eu dissesse assim para vocês: não leiam o que está escrito na minha camiseta. Iríamos ler na hora. Aliás, iríamos ler até mesmo sem que o outro nos provocasse. Nós ficaríamos, e se eu ficasse com a mão na frente, então, tampando a frase, você ficaria toda hora tentando desviar o olhar da minha mão para ler o que está escrito na camiseta. Assim são as virtudes. Quem tem paciência não tira a sua paciência. Ninguém consegue tirar a paciência de quem a tem. Ninguém consegue tirar o amor de quem ama. Uma mãe que ama o filho, por mais que ele apronte, que ele faça maldades, para ela ele é o filhinho amado. Ele é o santo. Porque ela ama. Para a pessoa que foi enganada, se ela parar e pensar segundo as leis divinas, ela não se incomodará, pois a maldade não saiu dela, a maldade saiu do outro. Ela foi enganada porque ela tem um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração. Aí nós paramos e pensamos: quem tem ciúme? Quem tem inveja? Quem tem raiva? Ódio? Quem é maledicente? Quem é provocador de cisanias? Esses têm o coração sujo, manchado, maculado. Esses têm que se purificar. E como farão isso? Primeiro reconhecendo que esses sentimentos lhe fazem mal, pois se ele sofre, é por opção dele. Imaginemos, eu sempre digo, né, a minha geração foi pessimamente educada. Educada, o que é educação? Educação, segundo Kardec, são os hábitos adquiridos. Então, você tem hábitos adquiridos. Você pode ter uma boa ou uma má educação. Se os seus hábitos são ruins, você é um mal educado. Se os seus hábitos são bons, você é uma pessoa bem educada. Isso é interessante. Kant já dizia que a educação é a capacidade de gerar na pessoa a maior perfectibilidade possível na pessoa. É você se aprimorar cada vez mais. Você vai se desenvolvendo, adquirindo conhecimento, virtudes, qualidades do coração, sendo um homem de bem, um homem probo, honesto, um homem cumpridor dos seus deveres, deveres profissionais, mas acima de tudo os deveres morais que nós falaremos logo mais. Então nós paramos e pensamos, quais são os tesouros que Jesus nos conclama a adquirirmos? Os tesouros da alma, aqueles que são imperecíveis, aqueles que não se perdem. Primeiro dever nosso, muitos falam assim, é a caridade, mas como já foi dito, você só pode dar do que você tem. Se você não tem, você não dá. Por mais que você se esforce, aquilo não passa de um verniz social. Uma pessoa que faz, entre aspas, o bem ao outro, mas sem o sentimento de pureza que brota, que emana do seu ser, aquilo é proveitoso ao outro, para ele ainda não. Para ele ainda não. Para vocês estudarem depois, quem quiser, leiam o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vai estar dizendo exatamente isso. Aí a gente para e pensa, desenvolver a inteligência, estudando, refletindo, analisando, observando e tirando conclusões. Aí a gente tem que fazer uma observação. Nossa visão ainda é muito estreita, limitada.
temos que tomar cuidado, pois senão nós tiraremos conclusões, faremos análises que não estão certas. Daí a necessidade do estudo em grupo. Daí a necessidade de nos valermos daqueles que nos antecederam e que tinham uma mente bem evoluída. Daí a necessidade do estudo do Evangelho do Cristo. Mas cá entre nós, estudar o Evangelho de Jesus é difícil. Há muitas questões ali que a gente não entende, que nós não somos capazes de compreendermos por nós mesmos. Kardec sabia disso? O que vocês acham? Kardec sabia ou não disso? Que é difícil nós aprendermos por nós mesmos estudando o Evangelho de Jesus. Ele sabia. Tanto que ele faz uma análise e diz assim, olha, o Evangelho é de difícil compreensão. Muitas questões só são compreensíveis se nós tivermos a chave que os espíritos superiores nos trazem. Por exemplo, a reencarnação. Por exemplo, o fato de nós termos sido criados simples e ignorantes e vamos nos desenvolvendo à medida que vamos encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e que cada experiência nos proporciona aquisições novas. Aí nós compreenderemos a parábola da semente que germina por si só, a parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador. Quando Jesus disse que no reino, o semeador veio semear o reino de Deus, quem é esse semeador? E ele saiu distribuindo sementes. Quais são essas sementes? E que umas caíram ao largo da estrada e se perderam, porque os pássaros vieram e comeram. Outras caíram no terreno pedregoso, logo germinaram, porque receberam umidade, o sol, quebraram a casca, começaram a crescer, mas quando o sol ficou um pouco mais forte, as queimou. Outras caíram no meio do espinheiro. O que ele está dizendo com essas figuras de linguagem? Com essas metáforas? O que ele está dizendo quando ele diz, umas caíram no meio dos espinheiros, começaram a germinar, mas aí vieram as ervas daninhas e as sufocaram. Por sua vez, outras caíram em bom terreno. Aquelas que foram sufocadas, aquelas que se esvaíram, aquelas que secaram. O que acontece com as pessoas? Quem é o terreno? Aliás, o terreno somos nós, as pessoas. E a semente? Jesus depositou a semente e ela foi sufocada. O pássaro veio e comeu. E agora, o que acontece comigo? Eu que não aproveitei, não fui um terreno fértil. Kardec, sabedor da dificuldade de interpretação do Evangelho do Cristo, vai e nos esclarece as parábolas. Pois como consta nos evangelistas, as parábolas tinham uma finalidade de deixar ali um tanto vago na cabeça das pessoas a mensagem. E somente para os discípulos é que Jesus as explicava. Mas, como assim? Ele explicou para alguns e para outros não? Coisa injusta, né? Por que para mim ele não explicou? Aí nós paramos e pensamos. Temos que analisar, refletir. Os ensinos de Jesus são palavras de vida eterna, como a gente ouve por aí. Sim, o que Jesus veio nos trazer? O conhecimento das leis divinas. Nós vamos germinar? Vamos. Em que aspecto? O que é essa germinação? Na parábola da semente, quando Jesus disse, o reino de Deus se assemelha a uma semente que foi depositada na terra, o semeador foi dormir,
acordou, foi dormir, acordou várias vezes, e sem que ele soubesse explicar, a semente germinou. Aí a gente fica pensando, e agora? Como assim? Será que nunca haverá uma explicação? Aí vem os estudiosos hoje da biologia e fala que como funciona, né? A germinação. Eles não sabem explicar da vida como sai. Como uma semente carrega em si o potencial da vida. Qual a destinação daquela vida que está ali? Pois se nós nos questionarmos qual a destinação da vida daquele ser amado, cujo corpo tomba e não mais se ergue, será que ele deixou de existir? Será que ele continua a existir no mundo espiritual? Ou em algum outro lugar que nós não sabemos? Se nós estudarmos, compreenderemos. E a vida que havia numa semente? E a vida que há dentro de um animal? O que acontece com aquilo? Será que se esvai? Só o homem é privilegiado? Somente o homem? E todos ou não? Será que alguns vão para o inferno? E existe? As hienas infernais? Será que vão para o purgatório? Umbral? Será que uns vão para o céu? E viverão como? Em contemplação, beatifica? O que acontecerá? Temos que analisar, vamos desenvolvendo a inteligência, aí nós compreenderemos, conhecendo o mundo espiritual, que nem todos vão colher a mesma coisa, pois um plantou o bem e o outro plantou o mal. Nem todos vão para o céu, nem todos irão para o inferno. Isso é, se existir o inferno. Existe? Ou será que Jesus, ao nos dizer que a cada um será dado segundo suas obras, ele estava se referindo à oportunidade do plantio nosso agora? Nós já não mais somos o terreno, e sim os semeadores. Estão vendo a dificuldade de compreender? Quem é o semeador? Somos nós? Ou é Jesus? Kardec, sabedor disso, vai e faz o seguinte, facilita para nós. Queres compreender o Evangelho do Cristo? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Pois o Evangelho segundo o Espiritismo vai pegar as máximas de cunho moral e explicá-las para nós, o significado daquilo. Tudo aquilo que Jesus não explicou, e ele mesmo disse que seu ensino era incompleto, seria explicado quando viesse o Paráclito prometido, o Espírito de verdade, que o Jesus nos prometeu que enviaria. Rogaria a Deus e ele viria. Desenvolver a inteligência, primeiro dever. Segundo, a moralidade. O que é moral? É a regra da boa conduta. E o que é uma boa conduta? É não fazer para o próximo o que você não gostaria que o próximo lhe fizesse. É fazer para o próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. E aí, se nós pegarmos essa situação, essa colocação, e fizermos uma análise profunda, nós compreenderemos a finalidade do sofrimento moral. Exemplo. Te magoa quando você faz o bem a alguém e essa pessoa lhe retribui com a ingratidão? Magoa ou não? É uma pergunta. Se não magoa, pega outro exemplo. Ninguém se magoa? Só eu. Só eu me magoo? Porque olha só, se você não se magoa, é que você já superou isso, já transcendeu essa situação. Aí eu pego outra. Vamos lá. Se você conta para um seu amigo um segredo para ele, conta um fato e ele pede segredo, e ele traz sua confiança.
te magoa. Se você é casado ou namora, deposita uma esperança na honestidade do outro e o outro lhe trai, isso te magoa? Se você se dedica no emprego e seu patrão vem lhe dar uma rasteira para que ele tenha mais lucro, aumento salarial, isso te magoa? Se o seu chefe vê que você se dedica, mas ele dá a promoção para o sobrinho, isso te magoa? Se o filho que você tanto se dedicou para educá-lo amando-o, vai e te retribui com ofensas, com esculacho, vai te tratando com pouco caso, isso te magoa? Se essas situações te magoam, elas são, nada mais são do que instrumentos pedagógicos, vejam, são instrumentos pedagógicos te ensinando como agir diante do próximo. Veja, certa vez um colega virou para mim e falou assim: minha namorada me traiu, agora também não vou respeitar mais ninguém, vou dar em cima da namorada de todo mundo, não vou mais respeitar. Aí eu falei: mas fulano, não te magoou, você não sofreu com a traição da confiança perpetrada por ela? Sim. Então por que você vai fazer isso com os outros? Por que você vai agir como você percebeu que o outro agindo lhe fez mal? Se o outro foi desonesto contigo e isso te gerou aflição, por que você vai fazer isso com outrem? Com outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com isso? Olha a finalidade pedagógica das aflições. Te dizer assim: se te machuca, machuca o outro também. Pois Lázaro vai nos dizer exatamente isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós fomos criados iguais para a dor. A dor que te aflige, aflige o próximo também. Por isso não faça para o outro, pois se você semear a dor, você colherá dor. Se você semear aflição, você colherá aflição. E vejam, sem a compreensão das leis divinas, nós não compreenderemos porque uma pessoa que tem o seu proceder reto, seu proceder bondoso, o seu proceder segundo a mais pura moral, sofre. Se ela é boa com todo mundo, por que que ela sofre? Se ele sempre faz o bem a todos, por que sofre? Aí nós, graças ao conhecimento da reencarnação, compreenderemos, primeiro, que às vezes o sofrimento que ela está colhendo foi plantado na vida anterior ou nas anteriores. Se não foi isso, porque ela foi descuidada, imprevidente na atual encarnação. Ou então que ela não compreendeu que todos nós somos imperfeitos. E assim como nós somos suscetíveis de errar, o outro também é. Aí nós compreenderemos aquela frase lapidar de Jesus quando ele disse no Pai Nosso: quando em tentação, não nos deixeis cair, livrai-nos do mal. Quem sofre tentação aqui? Não é? Quem não sofre? A tentação da gula. Começou mais um pedacinho. A tentação de falar mal do vizinho. A tentação de se vingar. A tentação de... ninguém vai ver, vou pegar, me apropriar.
Se a pessoa não compreendeu a finalidade da encarnação, de duas uma, ou ela vai achar que aquilo é normal, ou ela vai achar que ela é doente. Só eu tenho tentação? Só eu fraquejo? Aí nós compreenderemos porque a todo momento os espíritos superiores nos conclamam, principalmente Jesus, a fazermos desenvolver em nós as virtudes, a sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, a, como disse Paulo, fazer germinar em nós as potências da alma, os dons. E para isso, para ficar mais bem esclarecido, pois eu não sou capaz de esclarecer como ele, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que vai dizer assim, no livro é Vinha de Luz, tá? Quem quiser depois ler em casa. De alma desperta, é a lição número 30. Emmanuel retira um trecho da carta que Paulo redigiu a Timóteo. Ele redigiu 2 cartas a Timóteo. Timóteo foi um jovem que ele arrebanhou para a propagação do Evangelho de Jesus, e um dos trechos, um dos versículos, versículo quem desenvolveu fomos nós, que Paulo não fazia versículo, ele escrevia carta, e nós fragmentamos, nós que eu falo a humanidade, fragmentou essas mensagens para extrair delas uma maior profundidade de entendimento. Disse assim no versículo: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Olha o que Paulo está dizendo. Em nós existe um dom, e que cabe a nós fazermos ele despertar, ou como eu disse da semente, germinar. E diz assim Emmanuel, comentando esse versículo: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. De forma indefinida, ilimitada. À frente dos milênios passados, olha a vida passada, à frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, para que encarnamos? Para evoluir. Somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Veja, eu já disse aqui da outra vez que eu vim, na última. Cuidado com os hábitos perniciosos. Se você começa a reclamar da vida e não vigiar o seu pensamento, você vai cristalizando esse comportamento em você, vira um hábito pernicioso, e para você eliminá-lo depois será muito difícil. Se você gerar o hábito de agradecer, já que a ingratidão gera sofrimento, aflição, sejamos gratos. Isso lhe proporcionará bem-estar. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. A revelação divina, os profetas, Jesus, os espíritos superiores, Kardec, nos revelando quem nós somos, por que estamos aqui, por que sofremos, quais são nossas alternativas numa vida futura, a felicidade ou a infelicidade, tudo a depender da forma pela qual ocuparmos nosso tempo, da forma que agirmos perante o próximo. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio, vejam,
As tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões e prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Que nós trazemos uma herança de vidas passadas, que se nós não tomarmos cuidado, nós incorreremos nos mesmos equívocos, nos mesmos erros. É o que Joana de Ângeles vai chamar de atavismos, essas heranças comportamentais, psicológicas. Como estamos pensando diante da vida? Como estamos nos comportando, agindo? Nas menores atividades da luta humana, olha só, Paulo não fala, Jesus não disse que a vida é uma luta diária contra nossas más tendências, contra a maldade alheia? Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Ontem, outro exemplo pessoal, né, da minha vivência, para ilustrar. Fui ao dentista, aí a secretária dizia assim: hoje é dia de estudo, vai começar um curso lá no centro tal. E eu estou querendo ir. O que você acha? Eu falei, primeiro você melhora a sua frase. Por quê? Porque querendo pode ser que você não vá. Diga assim, eu vou. Ah, então você é bom? Eu falei, é óbvio que é bom. Conhecimento nunca é demais. Então coloque, mas é que às vezes acontecem as coisas, né? Aqui está dizendo. O aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Por quem? Por quem nós somos influenciados para permanecermos às escuras? Quem disse, conhecei a verdade e ela vos libertará? Vê, se você se dispuser a ir em busca de um conhecimento libertador, todos aqueles que querem que você fique na ignorância para ficar jugulado a eles, irão contra. E esse alguém não necessariamente é um encarnado. Como disse Paulo apóstolo, há uma nuvem de testemunhas que vos rodeia. Aí aquele espírito, aquela alma encarnado, espírito é desencarnado, que não quer que você progrida, vai te influenciar para o mal. Aí você se prepara para ir para o centro espírita, aí vem um amigo e fala assim, vamos para o boteco tomar cerveja? Vamos jogar bola? Sempre são vários, para que nós permaneçamos na escuridão. E aí vem seu livre-arbítrio. Qual será a sua escolha? O que você opta? Nas palestras comuns, aqui nas palestras comuns, não é palestra não aqui, que palestra o pessoal acha que é ficar expondo, né? Palestra é conversar. Estou palestrando com o João, com a Maria, aqui eu estou palestrando com vocês, por isso que eu faço pergunta, para vocês responderem. Né? É uma conversa. Nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Você já foi à praça pública, onde tem a pessoa que não está fazendo, várias pessoas não fazendo nada, ou num boteco, num lugar que não seja instrutivo? Qual que é o teor das conversas? Não são descabidas para o espírito imortal? Se não é proveitosa? Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Vou ao centro. Não, vai fazer tal coisa. Assiste a novela. Olha os pensamentos desordenados das zonas inferiores, né? Nas aplicações da justiça,
O aprendiz é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nós somos individualistas? Eu comecei dizendo, né? A minha geração foi mal educada. Que nós fomos educados que para você progredir, você tem que fazer com que o outro não progrida. Para você entrar na faculdade, o outro não pode entrar. Para você conseguir algo bom, o outro não pode conseguir. Olha o individualismo, fruto do egoísmo. O egoísmo que é fruto do instinto de conservação. É natural que assim o seja. Também já falei disso aqui na outra oportunidade. Mas nós temos que nos desenvolver. Quando nós nos desenvolvemos e nos reconhecemos como espíritos imortais que somos, tudo que é transitório, que são os tesouros perecíveis referidos por Jesus, passam a ter importância, em demasia, né? Pois é importante o trabalho, é importante se alimentar, é importante ter uma casa, é importante ser útil trabalhando para o outro, e tantas coisas mais. Nas ações e trabalho, em obediência às determinações da vida, é, muitas vezes, levado a buscar o descanso indevido. O que Emmanuel está dizendo aqui? Todos nós temos que trabalhar. Muitas vezes a gente não quer descansar mais do que a gente necessita. Não temos que lutar contra a preguiça? Olha porque eu disse no começo que a gente tem que cuidar do corpo, para que tenhamos disposição. Você vai à escola, não, hoje eu estou cansado, não vou. Vai à faculdade, vou faltar, a aula de hoje não é tão importante. Aí você se dá ao desdireito, se pudéssemos dizer assim, de cair no descanso indevido. Falta de vigilância, de cuidado para consigo. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Quais são os desequilíbrios na alimentação? Comer demais, comer produtos que não convém. Quem aqui não come o que não convém? Quem não toma Coca-Cola? Quem toma, né? Devemos tomar Coca-Cola? Devemos comer um pedaço de picanha, tudo bem, mas 15? Devemos comer tantas coisas que a gente come, que não deveríamos, né? É uma chips. Qual é o proveito para o organismo de um Elma Chips? Que proveito traz aquilo para você? Só sacia o paladar. Nutricionalmente, não traz nada. Não é assim? Olha Emmanuel nos dizendo, até mesmo na alimentação do corpo, nós, se não discernirmos, somos conduzidos a perigosas convocações ao desequilíbrio. Que a gente acha, às vezes, que estudar Jesus é estudar algo sobrenatural. Não foi isso que ele nos propôs. Ele nos disse para vivermos no mundo como os homens do mundo devem viver no mundo, sem nos deixarmos levar pelas coisas do mundo. É proibido comer Elma Chips? Não, pode comer. Mas saiba que aquilo não é útil. Quer tomar Coca-Cola? Toma um copo. Mas cuidado, que pode te fazer mal. Quer comer uma picanha assada com alho? Coma, mas de forma moderada, senão vai te dar uma gastrite.
Você vai trabalhar logo em seguida, coma pouco, senão vai te dar sono. É natural. Por essa razão, Paulo aconselha ao companheiro: não esqueças, não ouvides a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Qual que é o dom de Deus? A inteligência para quê? Para que saibamos discernir aquilo que é aproveitável, aquilo que nós podemos aprovar, que são as coisas excelentes. Vamos conseguir do dia para a noite? Vocês vão conseguir parar de tomar Coca-Cola do dia para a noite? Com Elma Chips e um potinho de sorvete do lado? Vocês vão conseguir parar de falar mal do outro sempre? De ter ódio, raiva, inveja? De um dia para a noite não, mas que consegue numa encarnação, consegue. Eliminar as tendências negativas, consegue. Adquirir todo conhecimento, não. Todo conhecimento, em uma encarnação, mas de jeito algum. Não tem jeito. Desenvolver todas as virtudes numa encarnação, não consegue. Mas e aí? E aí que você não pode se acomodar. Pois na terra, como já disse o profeta, está em Eclesiastes, haverá choro e ranger de dentes. Jesus repetiu. A felicidade não é desse mundo. Mas existe felicidade? Existe. A felicidade é do homem? É do homem. Quando? Quando ele tem discernimento. Quando ele não aceita a maldade alheia. Quando ele não guarda ressentimento. Quando ele vai selecionando as coisas excelentes da vida, como disse Paulo aos Filipenses. Interessante, né? Que o homem sofrerá tentações, olha isso aqui que importante, que nós sofreremos tentações, que cairemos muitas vezes, natural, que cairemos muitas vezes, que nos afligiremos com decepções e desânimos, na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. É Emmanuel dizendo, eu sou um irmão mais velho. Eu sei que vocês vão cair em desânimo, desapontamento, desilusões. Fiquem tranquilos, disse Emmanuel. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta. Acorde para a vida. Compreenda a vida. Na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Os dois deveres que nós temos para conosco, não é para com o próximo. O próximo é consequência. É trazermos a paz no coração. É desenvolvermos a mente e os sentimentos. Compreender que o sentido da vida tem um cunho pedagógico, acima de tudo psicológico, que é fazer com que a gente aprenda a amar ao próximo como a nós mesmos. E como ninguém dá do que não tem, temos que aprender a nos amarmos. Nos amando, nós conseguiremos amar ao próximo. E vai uma dica dos espíritos, né? Que a gente vai estudando sempre. Eles dizem assim, é na lida diária, se esforçando no contato social, na vida social, que nós vamos conseguindo progredir e compreender. Quando alguém te ofende e você aprende a contar até 10. Aí você começa a refletir e fala assim, o que levou a pessoa a me ofender? Aí você chega à conclusão de que pouco importa. O que importa de fato é você não se sentir ofendido, desde que não haja nada em você que tenha provocado aquilo, senão você tirará a conclusão que você merece
uma atenção maior para se aprimorar. Aí nós compreenderemos a profundidade da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos diz assim, ó, faça uma análise mental no final do dia, sobre tudo que você fez, como você procedeu, como você agiu diante do dia, cumpriu com seus deveres, se esforçou para ser uma pessoa melhor, você se equivocou para você se corrigir. E diz ele, não desprezes a opinião dos seus inimigos. Pois os amigos, quando você perguntar, eles vão falar, não, imagina, você é um cara bom. E se você cair no conto dos amigos, você vai achar que você é uma pessoa boa. E se nem Jesus se considerava bom, quando lhe disseram bom mestre, ele disse assim, mestre sim, eu sou, e não queirais outro, pois eu sou o único, mas bom só o Pai Celestial o é. Então quando um amigo vem, não, você tem que perguntar, e com carinho, o outro tem que responder, olha, eu acho que você podia ser mais educado aqui, você podia se melhorar ali. Amigo faz isso? Não, o inimigo faz. O inimigo faz assim, você é orgulhoso, você é besta, você é isso, é aquilo. Aí você ouve tudo, e retém o que é bom para você, disse Paulo apóstolo. Retém o que é bom, retém aquilo que lhe fará progredir. E assim a gente vai evoluindo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham bem nítido assim na mente, né, como eu estou tentando ter na minha, a necessidade do aprimoramento intelectual e o desenvolvimento moral, a regra da boa conduta, o agir perante o outro como você gostaria que o outro agisse perante você, não fazendo ao outro o que você não gostaria que o outro lhe fizesse, e fazendo tudo aquilo que ele gostaria que você lhe fizesse. Muito obrigado, que Jesus os abençoe, e que vocês tenham um excelente final de semana pela frente.